Então seja muito bem-vindo à nossa terceira aula dentro desse nosso percurso da paz, compreender a paz nas Sagradas Escrituras. Nessa terceira aula nós queremos aprofundar um texto da terceira parte da Bíblia Hebraica. Na primeira aula nós falamos sobre a paz dentro do livro dos Números, na bênção de Arão, número 6, que é a primeira parte da Bíblia Hebraica, ou seja, a Torá. Depois nós falamos do Salmo, ou na verdade do canto de Isaías 52, versículo 13 e 53, versículo 12. Então nós pegamos a segunda parte, que é a parte dos profetas anteriores e posteriores. A terceira parte da Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento, corresponde exatamente à parte que começa pelos Salmos. E nós queremos pegar um dos Salmos para poder, que é Ketuvim, a terceira parte. Queremos pegar um destes salmos para poder falar um pouco do que é a paz no Antigo Testamento, no seu valor teológico. E aí nós queremos abordar este salmo e compreendê-lo bem. A estrutura do salmo ela é muito interessante porque ela é dividida em três. O salmo pode ser dividido em três partes. Os versículos 2 a 4, que corresponde exatamente a uma oração feita no passado. Nós temos em todo o Salmo uma assembleia que reza. Essa assembleia, ela volta o seu olhar para Deus. Ela quer e ela reza, ela invoca o Senhor. Mas, dos versículos 2 ao versículo 4, nós temos uma oração que é voltada ao passado, uma lembrança do que Deus realizou na história do povo. Dos versículos 5 ao versículo 8, nós temos uma oração que é feita no presente. E dos versículos 9 ao versículo 14, nós temos uma oração e uma realidade que é transfigurada e temos assim uma visão, uma projeção para o futuro. Então, passado, presente, futuro. Sempre uma comunidade que reza e, sobretudo, a partir do versículo 9, é Deus quem responde à oração, porque toda oração tem uma resposta de Deus. E aí nós temos também um elemento importante. Nessa oração que é feita no presente, o fundamento dela é o passado, a lembrança do que Deus falou e realizou a seu povo. Bom, vamos entrar um pouco nesse salmo quando ele diz: favoreceste, ó Senhor, a tua terra, fizeste voltar os cativos de Jacó, descarregaste a falta do teu povo, encobriste todo o seu pecado, renunciaste ao teu furor, refreaste o ardor da tua ira. Então, essa oração toda voltada ao passado nos faz recordar também algumas coisas. E um tema próprio desse salmo é o retorno. Sim, porque o verbo hebraico shuv aparece muitas vezes, como nós vamos ver aqui. Primeiramente, favoreceste, Senhor, a tua terra. O teu Eretz, a tua terra. O que é a terra do Senhor? A terra do Senhor é a nação Israel. A terra do Senhor é também cada uma das pessoas que constituem essa nação. Mas também ela vai ter um significado também da terra material, porque também esse aspecto, não é o primeiro dos aspectos, mas também esse aspecto, a terra material, será contemplada quando nós virmos no final que o Senhor faz brotar também da terra o fruto. Ou seja, o que o Senhor está realizando neste salmo é exatamente uma obra que compreende o todo. Não somente um aspecto, mas o todo, que inclui também o material. Favoreceste, ó Senhor, a tua terra, fizeste voltar os cativos de Jacó. Fizeste voltar chuva. Ou seja, Jacó estava cativo. Onde? No exílio de Babilônia. Então, no exílio de Babilônia, que é praticamente assim, os autores, quando comentam esse salmo, muitos tendem a considerar aqui como o resgate que o Senhor realizou em Babilônia. Sendo assim, é um retorno para a terra que o salmista, porque essa assembleia reza e lembra. Este retorno que Deus realizou com mão prodigiosa. Fez o povo voltar para Jacó. Mas esse retorno precisou de alguns elementos que são narrados nos versículos 3 e 4.
Primeiramente, em relação ao povo. Descarregaste a falta do teu povo. Na verdade, no hebraico nós teríamos carregaste, botaste sobre ti as faltas do teu povo. É uma forma de dizer que se expia os pecados, carregar o pecado, como nós vimos também no servo sofredor da aula passada. E o segundo elemento, encobriste todo o seu pecado. Bom, em português, quando a gente fala de encobrir, a gente fala de acobertar, que muitas vezes tem um significado, sobretudo, negativo. Então, a gente olha assim, não, vamos acobertar isso daqui, vamos encobrir isso daqui. Não, em hebraico não é esse o sentido. Encobrir significa como que botar terra mesmo por cima e deste modo fazer desaparecer, cancelar definitivamente. Por isso, as duas ações divinas para com o povo são ações que denotam o perdão do pecado. O Senhor fez o povo voltar justamente do exílio, porque o povo ama, porque Deus ama este povo. E amando este povo, perdoou os pecados deste povo, de modo a expiar e assim fazer o povo retornar para Israel. As duas ações posteriores do versículo 4, elas se referem ao que Deus faz, como que em si. Renunciaste ao teu furor. Este perdão inclui Deus que renuncia ao seu furor para com o seu povo, diante dos pecados. E refreaste o ardor da tua ira. Se víssemos em hebraico, veríamos que Deus não é só refrear, é fazer voltar o ardor da ira. Também aqui chuv, o verbo chuv está incluído nesta ação divina. Ou seja, Deus que deu por um certo tempo espaço à sua ira, que ia para com o seu povo, e isso se experimentou no exílio de Babilônia. Agora Deus como que faz voltar a sua ira para que não atinja o seu povo. Então o Senhor faz voltar Israel para a sua terra. O Senhor também faz voltar a sua ira, para não atingir o seu povo, volta para si. Depois, a partir dos versículos 5 até o 8, nós temos a oração feita no presente. Faze-nos voltar. Olha só. Tu nos fizeste voltar. Tu libertaste os cativos de Jacó. Agora, faze-nos voltar, Senhor, faze-nos voltar. Ó Deus, Salvador nosso Salvador. A volta que Israel está pedindo agora, a volta não é mais uma volta geográfica. Deus, nosso Salvador, é uma salvação. É uma volta de conversão que se está pedindo aqui. Faze-nos voltar. A volta, esta conversão é dom de Deus. Por isso, se suplica a Deus, Senhor, faze-nos voltar. Converte o nosso coração para ti. E é desta conversão que se falará mais à frente. Volte o nosso coração para ti, nosso Salvador. Renuncia o teu rancor contra nós hoje, como fizeste no passado. Ficarás irritado conosco para sempre? Ou seja, aqui nós temos duas perguntas retóricas. Ficarás irado conosco para sempre, de geração em geração, prolongando a tua ira? Ou seja, no presente, Senhor, nós pedimos que renuncies de novo ao teu rancor contra nós. Somos culpados, sabemos, mas Senhor, por tua bondade, porque sabemos que já realizaste isso no passado, realiza hoje no presente. Olha que belo, a oração de Israel tem sempre como base o passado, a ação de Deus no passado, o que Deus realizou, a palavra que Deus pronunciou. Então este é o fundamento da minha oração no presente, do meu poder rezar hoje e suplicar a Deus que Ele apague como que essa ira, essa chama de ira contra o seu povo, por culpa do povo e por culpa do pecado do povo. Duas perguntas retóricas. Ficarás para sempre irritado de geração em geração, ou seja, dia após dia, século após século contra nós? As duas perguntas, como são retóricas, têm respostas certas. A primeira resposta é não, o Senhor não ficará irritado para sempre. A segunda pergunta, não voltarás para nos vivificar e para teu povo se alegrar contigo? A segunda resposta é sim.
não voltará? Sim, o Senhor voltará. Olha que interessante. No versículo 5 desta oração, nessa parte da oração da Assembleia que é feita no presente, se diz: faze-nos voltar, ó Deus. No versículo 7 se diz: tu não voltarás para nos vivificar. Ou seja, há um retorno do povo, há um retorno de Deus. O povo volta para Deus e Deus volta para o seu povo, de modo que há um encontro entre Deus e o povo. E aqui ainda diz algo mais. É Deus a vida do povo. Não voltarás para nos vivificar, sem Deus não há vida. Para que o teu povo se alegre contigo. Na verdade, aqui nós temos o verbo samar, que é festejar, celebrar. Senhor, nós queremos voltar a celebrar contigo. Sabemos que por culpa nossa, por nossos pecados, tu estás irado conosco. A tua ira se faz ver em nossas vidas. Mas, Senhor, volta para nós. E nós, faz com que nós voltemos para ti. Então, é tudo uma ação divina que este povo suplica. De que é esta ação divina? O versículo 8 expressa: mostra-nos, Senhor, o teu amor, em hebraico, o teu hesed. Mostra-nos, Senhor, o teu hesed, a tua fidelidade. Hesed é aquela fidelidade que, quando duas partes estão em um contrato e uma delas não cumpre, uma outra poderia não cumprir, mas o hesed é justamente o Deus que, vendo o seu povo que não cumpriu a sua parte do contrato, da relação como que matrimonial, povo e Deus, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O povo não cumpre, mas Deus não deixa de cumprir a sua parte. Mostra-nos, Senhor, justamente esta fidelidade que supera a nossa infidelidade, a nossa culpa, as nossas faltas, do qual se falou antes, e concede-nos a tua salvação. É isso o que o povo pede. O que se quer? Salvação, não mais um retorno geográfico, que o retorno geográfico de Israel significou também um retorno de conversão, mas aqui não é mais somente geográfico, não é só geográfico. Aliás, não há o aspecto geográfico, mas sim o aspecto da metanoia, da conversão, da volta do coração para Deus. Então, no versículo 9 e seguintes, começa uma nova etapa desta oração da Assembleia. Essa nova etapa ela é interessante porque se até aqui a Assembleia reza como um nós, primeira pessoa do plural, aqui uma pessoa do singular toma a palavra, talvez um profeta cultual, um sacerdote, diz: ouvirei o que o Senhor diz, o Senhor Deus diz, quero ouvir o que o Senhor irá falar. Em hebraico nós temos aquilo que chamamos de coortativo, que indica este desejo. Eu quero escutar, desejo escutar o que Deus tem a falar. E o que Deus diz? Deus diz Shalom. É isso que diz o texto hebraico. Quero ouvir, eu desejo ouvir, e Deus diz Shalom. Shalom para o seu povo e seus fiéis, para que não voltem à insensatez, ou seja, a insensatez do pecado. Este Shalom é esta vitória divina que está se estabelecendo na vida deste povo. O que Deus diz para este povo que reza e suplica a salvação? Shalom. Isso é importante para o que vamos aprofundar mais à frente. Ou seja, exatamente assim nós compreendemos melhor o que essa insensatez causou. Essa insensatez causou a distância de Deus. Olha o que esta palavra vai provocar no povo. Sua salvação está próxima dos que o temem. A proximidade de Deus, a salvação. E a glória habitará a nossa terra. Olha que interessante. Enquanto no Êxodo e depois nós temos a glória de Deus que habita o templo, ou seja, aquele lugar sagrado, a glória desce por meio do símbolo desta nuvem. Agora nós temos a glória de Deus que habita a terra, Eretz, aquela terra favorecida,
aquele lugar. Ou seja, todo Israel e não somente o templo se tornou um lugar sacro, sagrado. Um lugar onde a glória de Deus pode habitar, morar, permanecer. Esta glória permanece na terra. Isso é algo inaudito para Israel. E agora começa um ciclo de encontros. Na verdade, Deus ele responde à oração do povo, mas não na medida da oração do povo, não na medida em que pensa o povo, mas Deus transborda em uma resposta que é realmente inteiramente superior a tudo aquilo que Israel poderia pensar ou conceber. Neste cenário marcado pela presença santa, 4 atributos divinos, que são seus dons salvíficos, eles são personificados, protagonistas de um encontro de caráter paradisíaco. Sim, há um caráter paradisíaco nesses encontros que vão acontecer agora. Olha só, amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Nós temos então aqui 4 personagens. Verdade, justiça, paz e este amor. Cada um deles é um atributo divino que se encontra. E olha o que acontece dentro deste encontro. A terra germina a verdade, a justiça se inclina do céu. Que a justiça se incline do céu é algo que nós sabemos, porque a justiça é dom de Deus. Mas da terra brota a verdade, e isso é totalmente inaudito. Sim, porque este encontro da verdade, que é dom divino, que sai da terra em direção ao céu, e a justiça que vem do céu em direção à terra, provocam um encontro sagrado. Encontro entre céu e terra, encontro entre Deus e seu povo, que foi justamente o que o povo pediu. E olha o que segue. O próprio Senhor dará a felicidade, e nossa terra dará o seu fruto também. O bem material é fruto deste encontro sagrado. A justiça caminhará à sua frente e com seus passos traçará um caminho. É muito importante nós observarmos que essa passagem final, este momento final, explica o que está acontecendo. Nós temos um encontro, céu e terra, mas neste encontro algo novo acontece, que é a justiça, que vai à frente de Deus. O que significa que ela vá à frente de Deus? Deus, ele está com o seu povo caminhando. Há aqui um cortejo e por isso se explica essas virtudes que vão se encontrando, ou seja, a cena final de Deus que caminha com o seu povo, com seus passos, traçará um caminho, indica justamente um cortejo triunfante. O Senhor, como rei, está andando em meio aos seus, como a glória que habita a terra. Ele está presente em nossa terra. Como no paraíso, onde Adão e Eva podiam escutar os passos de Deus. Sim, exatamente por isso nós percebemos que, para alguns autores, a palavra de Deus ao seu povo é somente Shalom. E o que segue é só o pormenor desta palavra divina, ou seja, Deus é a explicação, é o desenrolar desta palavra divina. Pormenorizar. Shalom significa que agora sim, céu e terra se encontram. E Deus caminha com os seus, como em um cortejo triunfante. E nós estamos aqui e podemos contemplar que a terra se transformou em um paraíso. Sim, este salmo é completamente messiânico. Completamente messiânico. É a paz, o Shalom, a presença divina que Deus veio trazer para nós. E como diz um autor, justamente como o pecado é o distanciamento de Deus e a ruptura, o Shalom é aquilo que reintegra tudo. Shalom, que o Senhor anunciou ao seu povo. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula, quando abordaremos agora o Novo Testamento em João. Shalom.